Olá, tudo bem? Hola, Ani, ¿se escucha bien? ¿Está todo bien? Hola, amigos, boa noite a todos que están llegando. Ani, ¿me escuchas bien? Obrigado a todos que están comenzando a llegar. Meu querido Euclides Penedo Borges, o Pedro, meu querido amigo, obrigado pelo prestígio de estar. Talvez poderia estar assistindo a novela. E no lugar de novela estão ouvindo um chato falar sobre Mendoza, que Mendoza tem um atrativo muito especial, né? Eu acho que Mendoza é, para quem conhece, é uma lembrança sempre agradável, sempre sempre inesquecível, de experiências fantásticas, de de passeios lindos, de uma cidade florida, de uma cidade arborizada, uma cidade cálida, com excelente comida, com vinhos bons, muito bons, e em especial muito baratos, porque quem viaja a Mendoza ou que já esteve em Mendoza deve ter ficado surpreso como os vinhos nos restaurantes são baratos. Aqui a gente pratica. Oi, querido João Carlos. Aqui a gente é praticamente assaltado. É assaltado nos restaurantes, que devido ao baixo consumo, os donos de restaurante acham que efetivamente precisam tirar todo o atrasado, cobrar o pouco que vendem, cobrar de algum coitado que abraço Euclides, abraço. Então, que se surpreende em Mendoza, você vai, come relativamente bem, barato, não é tão caro, claro que tem restaurantes caros, e você bebe bons vinhos, muito bons vinhos, a preços que você não imagina. Mas claro, por quê? Porque primeiro porque é a terra do vinho, segundo porque se consome muito, terceiro porque há uma enorme concorrência, todo mundo quer vender, há menos carga impositiva lá do que aqui, o vinho se considera um alimento, então não vou dizer que é protegido pelo governo, mas é um vinho, é uma bebida considerada um patrimônio do país. Então evidentemente que eles olham o vinho de forma diferente a que nós olhamos. Aqui o vinho é considerado uma bebida de luxo, uma bebida supérflua, que as pessoas bebem porque e talvez nem precisassem, mas enfim, é um pouco o conceito, né? Todo mendocino que criado a base de vinho desde a mamadeira, já desde bem pequenininho nos acostumam a beber vinho, claro que primeiro com um pouquinho de água, açúcar não, geralmente não, é muito mais água com um pouco de vinho para diluir, para não ter tanto álcool, e as pessoas vão se acostumando a beber, e isso é um hábito absolutamente natural e digamos, um hábito gastronômico que as pessoas não podem deixar de praticá-lo quando estão na mesa. Quando na mesa você está na frente de um prato, não existe outra bebida que não seja o vinho. Não se fala em outro vinho, em outra bebida. Então você vai no restaurante Mendoza e de 50 mesas, 49 estão com vinho. Alguém não estará com vinho porque não pode nesse momento. Mas é muito difícil, até porque você é estimulado. Tanto o mundo do vinho rodeia tão intimamente os visitantes de Mendoza que você sente vontade de beber. Isso é absolutamente natural. Então hoje nós vamos conversar sobre essa terra abençoada. E por que eu escolhi falar sobre Mendoza? Porque na realidade eu nasci em Buenos Aires, e muito novinho, guri, aos 10 anos,
quando já parte da minha família tinha ido a Mendoza, porque nós somos 7 irmãos, dos quais 4 varões e 3 mulheres, o irmão maior se formou na agronomia e foi para Mendoza estudar, quando a família estava em Buenos Aires. Depois o segundo irmão varão também foi para Mendoza para estudar enologia no Colégio Vitivinícola Dom Bosco, em Rodeo del Medio, que era um colégio internato, onde você entrava e saía somente no fim do ano ou na feira de inverno. Então era um costume, a enologia nesse momento na Argentina. Então foi meu segundo irmão, já tinha 2 pessoas em Mendoza. Aí uma irmã minha, a terceira da família, foi estudar advocacia em Buenos Aires. Perdão, aí estou confundido. E quando vai o terceiro irmão meu a estudar enologia, porque já era praticamente já estava toda a família, digamos, contaminada pela paixão pelo vinho. Quando vai o terceiro irmão, já tinha 3 filhos dos 7. A minha mãe decide: vamos para Mendoza, não tem sentido ficarmos aqui. E aí nós fomos a Mendoza, com a minha mãe, viúva de 7 filhos, e nos instalamos em Mendoza, em Chacras de Coria, que é uma cidade que fica próximo de Luján de Cuyo. Naquela época estava longe a DOC de Luján de Cuyo, a vitivinicultura. Isso estou falando nos anos 55, por ali, 55, 56, por ali. Então, ainda a vitivinicultura era muito incipiente, se bebia muitíssimo, porque o consumo era altíssimo naquelas épocas, era superior a 70 litros, se consumia muito, e se consumia muito vinho comum. Eu acho que já contei para vocês de que nós recebíamos 2 engradados em casa por semana, um de garrafas de litro de vinho e outro de garrafas de leite. Então, e a gente tinha as 2 bebidas que trazia o distribuidor, que trazia vinho, que eram vinhos baratos, mas eram vinhos que a gente consumia, vinho comum, que não era de Malbec, era vinho de criolla, vinhos, não eram os tintos encorpados, eram os tintos leves. Então a gente bebia muito. Isso foi modificando naturalmente, mas isso foi o motivo pelo qual eu me formei em Mendoza. Depois eu fui também estudar enologia, me formei em Mendoza, me criei em Mendoza dos 12 aos 24, quando eu saí para o Brasil. Então a minha juventude, a minha idade de ouro, aquela idade em que a gente fica jovenzinho e namora e estuda e faz um monte de bobagem, eu passei em Mendoza. Então eu tenho as minhas melhores lembranças, as tenho em Mendoza. E eu, às vezes, é natural, quem mora num lugar como Mendoza, que é um lugar árido, onde o frio intenso, o calor intenso, a secura do ambiente muito intensa, e quando você sobe para a montanha, você sente aqueles muros enormes de pedra lhe rodeando, e aquele silêncio, aquele ar absolutamente límpido, você te sente saudades. Aqui, às vezes, eu me imagino ali e sinto saudades porque eu me acostumei a isso. Então eu decidi falar sobre Mendoza, mas eu vou lhe mostrar um Mendoza. Eu vou lhe mostrar um Mendoza diferente, porque eu poderia pegar e começar a falar de Mendoza, dos vinhos e das vinícolas, que vocês provavelmente muitos já conhecem, muitos já degustaram, e aí faríamos toda uma aula sobre a enologia e a viticultura de Mendoza. Mas eu quero lhes mostrar os bastidores de Mendoza. Ou seja, todo mundo quando chega a Mendoza e vê essa praça florida, bonito, centro arborizado, muito cheiro de flor e de pólen e tudo isso, e de grama, imagina que aquilo é um jardim, mas aquilo é um jardim artificial, entre aspas. Por quê? Porque alguém o sustenta. E quem sustenta? A água, que é água que não existe. Para que você tenha uma ideia, Mendoza, a média de pluviometria anual nos últimos 10 anos tem sido 221 milímetros por ano de chuva. Aqui na Serra chove 6 vezes mais, às vezes 7 vezes mais. Entendem? Então, a barreira que precisa em torno de 800 milímetros de chuva, se fosse só alimentada por chuva, em torno de 800, dependendo a região e etc. Então ela necessita ser irrigada, precisa completar os 800 porque não tem. Isso acontece em quase todos os países do mundo.
em qualquer outro lugar, não é? Então, dificilmente estou vendo declarações de amor a Mendoza. Com certeza, quem visita Mendoza dificilmente deixa de gostar. As empanadas mendocinas, os vinhos, isso é tudo muito interessante. E não, infelizmente não vamos falar disso, mas eu quero lhes mostrar a Mendoza e vou começar. Vocês sabem que eu me guio ou me ajudo por lâminas para ser mais didáctico também. Por isso me obrigo a desligar os comentários. Os comentários depois eu vou ligar novamente e aí vocês tranquilamente podem fazer as perguntas que vocês queiram, etc. Mas se começamos aqui, Mendoza, então aí eu fiz um retângulo onde se situam as regiões vitivinícolas, desde Salta, lá ao norte, quase como a Bolívia, até Rio Negro, aqui, os vinhos de Rio Negro, perto de Bariloche, por ali, entende? E Mendoza praticamente é o centro dessa região. Mendoza está aí assinalada com uma seta, e Mendoza é a principal, a maior produtora de uvas e vinhos do país, que não é pouco, porque a Argentina é um enorme país que representa o quinto produtor do mundo. Então, Mendoza ser a principal, veja, ela tem 153 mil hectares de uva, ou 70% do total de uva produzida. Por quê? Outra província, outro estado é logo em cima, que se chama San Juan. San Juan é uma cidade que fica a 180 quilômetros de Mendoza, onde sempre predominou as uvas comuns, criolla, cereza, para produzir muito vinho em quantidade. E produzir também mosto concentrado, que é aquele suco concentrado, não é? Depois vai para Rioja, Catamarca, Tucumã e chega a Salta. Salta também é um pequeno oásis, porque Salta se destaca por uma vitivinicultura interessante, de vinho muito aromático, daí onde surge o melhor torrontés. Torrontés é uma variedade derivada do moscatel, e onde sai um moscatel delicioso que bebido bem geladinho é um vinho maravilhoso, um vinho branco, e sai de Salta. Mas todas as regiões têm pequenas áreas de viticultura. A Mendoza efetivamente é a que tem mais. Ela produz 17 bilhões de quilos de uva. Então é uva para burro. E produz 10 bilhões de litros, ou 78% do total. Por que 78 quando é 70? Porque outros estados, outras províncias, como eu falei, produzem muito suco concentrado, produzem menos vinho. Então a Mendoza, que produz muita proporção de vinho, então ele sobe para 78 a sua importância na produção total também. Cantinas registradas, 874, ou 72% das cantinas registradas no país, que são 874, estão em Mendoza, certo? É um número razoável, não é um número muito grande, tá? Não é muito grande. Produtores são 11 mil produtores, então se você divide a área total por o número de produtores, você tem uma área média de 14 hectares. 14 hectares, aparentemente pareceria que todo mundo tem propriedade, mas não é bem isso. É porque a grande maioria tem menos de 10 hectares. Tem muito vinhedo com menos de 5 hectares. São poucos, menos de 5% vinhedo que supera os 100 hectares. Então a média é 14, por quê? Porque há vinhedos acima de 20 hectares, porque lá é uma região vitícola, efetivamente, fácil de mecanizar. Então é um vinhedo para ter realmente um sentido econômico, precisa ter de 25 a 30 hectares, senão você é um pequeno produtor demais. Mas existe muito pequeno produtor que termina vendendo a uva, tá bem? É o quinto produtor mundial de vinhos, como eu falei, tá? E a origem dos grandes vinhos, ou seja, os grandes vinhos, eu não vou dizer que Mendoza seja a única província que faz grandes vinhos, porque em Rio Negro se faz, em Rioja se faz alguns, e em Salta também se faz. Mas de Mendoza, efetivamente, chegam de Mendoza os vinhos mais afamados, os vinhos. E de Mendoza estão as famílias e os grupos e as pessoas que estão efetivamente fazendo mais pela vitivinicultura argentina. A segunda lâmina aqui les mostro um pouquinho o perfil varietal de Mendoza. Efectivamente, vale ver que é a variedade que mais se planta. Por quê? Porque é a variedade que melhor se adapta, a variedade que mais se expressa a altitudes
de 800 metros, que é por ali, na região de Luján, ou quando você vai subindo para a montanha, que vai em direção ao Vale de Uco, que chega a 1.200 até 1.500 metros, que é um vinhedo que tem na Zapata, a 1.500 metros. Qual é o risco de você subir demais? É você ter temperaturas muito baixas, e aí a barreira fica apanhando. Mas na realidade, quando você encontra esses locais que são um pouco protegidos, que não há possibilidade de, por exemplo, ao sul de Mendoza, San Rafael, etc., tem mais risco de geada que na montanha a 1.500 metros. Mas a 1.500 metros as temperaturas médias são menores, então a uva demora mais para maturar. E demorando mais, resultam vinhos muito expressivos, certo? Por isso que a vitivinicultura mendocina está indo para cima, está achando novos lugares. Para que você tenha uma ideia, Tunuyán, San Carlos, que são cidades onde hoje já uma vitivinicultura de destaque, eram lugares onde tinha muita plantação de hortaliças, tomate, alface, batata, tudo isso se plantava muito lá naquela região. Não tinha ainda muito interesse na viticultura, porque a viticultura ainda se manejava perto de Mendoza, tá bem? Então ela tem 25% da quantidade de Malbec está em Mendoza, 37.000 hectares, 365 milhões de quilos de Malbec produz Mendoza. Por isso que a produção por hectare é menos de 10.000 quilos. Vocês podem ver que dá 9.600 quilos. Não é uma produção razoável, porque são uma densidade bastante alta, não há colheita mecânica, quase não há, é tudo colheita manual. Então, uma boa densidade, a produção por pé não é muito alta. A segunda variedade, por incrível que pareça, é a Bonarda, que é uma variedade que a Argentina, Mendoza, está se destacando como também uma variedade muito expressiva. Ou seja, a indústria vitivinícola mendocina não é a indústria que procura novidades, o que procura é chegar ao nervo da variedade e tentar extrair dela o máximo possível. Por isso que se vai a novos lugares, não se mudam variedades. Se mantém a Bonarda, que é a variedade de origem italiana. A Malbec foi a primeira variedade, que chamavam de francesa antigamente, de origem francesa, e que sabemos que de corte de Bordeaux entra em menor quantidade, mas como varietal a máxima expressão está na Argentina. A Bonarda, 15.000 hectares, certo? Menos da metade do Malbec, naturalmente. 10%, 195, e já uma produção maior. Porque sim, efetivamente, o cacho de Bonarda é maior, o grão é maior, a Malbec é mais pequenininha, então a produtividade é menor. Depois vem duas variedades, que são variedades de uvas comuns, que onde a produzir, se você vai para a última coluna, quase 20.000 quilos de média. 20, 17, 15.000 quilos de média, significa que tem parreirais que produzem 40 toneladas, como efetivamente se diz. Então, a cereza é a terceira variedade em importância, quase tocando com a Bonarda, tá bem? 9,5%, 217 milhões de quilos, 15.000 quilos por hectare de média. É claro que aí já não se produz praticamente em espaldeira, se produz em parral, que seria uma latada nossa, tá? Porque aí produz muito mais. É uma planta muito vigorosa, tá certo? Então, com esse se fazem vinhos comuns, que são vinhos menos encorpados. A criolla foi uma variedade que chegou com os espanhóis, mistura de outras uvas espanholas, e que é uma variedade muito autóctona, que hoje há um movimento muito forte na Argentina de recuperar essas variedades. Ou seja, essas variedades são muito produtivas, mas você pode manejá-las de forma diferente para que sejam menos produtivas, para que produzam vinhos. Não precisamos ir para o Malbec, não precisamos ir para vinhos muito alcoólicos, muito encorpados. Podemos fazer vinhos mais ligeiros, mais agradáveis, elegantes, e com a criolla se espera que sim que se faça isso, tá bem? Perdão, com a cereza, não com a cereza, com a criolla, que é a quarta variedade. Um pouquinho menos que com a cereza não se faz isso, desculpem, não era a cereza, eu estou falando da criolla grande. A cereza é a uva para fazer mosto concentrado, uma uva que rende muitíssimo, tá bem? A criolla grande, a criolla é a mesma uva país do Chile, que é a mesma variedade, chamada de outro jeito, e ela tem, então, 17.000, quase 18.000 quilos por hectare. É uma loucura o que produz, tá bem? Mas tem depois uma criolla chica que produz um pouco menos. Então tem duas boas variedades viníferas tintas, que são
Malbec e Bonarda. Você sabe que Mendoza produz muito pouco branco. Depois duas grandes de vinhos comuns. E depois chegam as variedades que nós conhecemos muito, porque são muito difundidas no mundo. Cabernet Sauvignon, com 11.000 hectares, com uma produtividade bem baixa, já menos de 6.000 quilos. E Merlot também ao redor de 6.000 quilos, tá bem? Então aí já chegamos a variedades mais delicadas. A Malbec é um pouco mais valente e pode produzir mais. Nos outros casos já não, tá bem? Isso é mais ou menos o perfil. Concentrar nas uvas tintas, sim, porque branco, a Argentina não faz muito branco, até porque o mercado, vocês sabem perfeitamente, que o mercado não é um mercado neste momento direcionado a vinhos comuns, tá bem? A vinhos tintos, a vinhos brancos. Mendoza, na realidade, é um oásis. Vocês sabem o que é oásis? Oásis é água no meio do deserto. E em Mendoza são diversos oásis. Por quê? Porque tem água em diversas regiões de Mendoza, e essa água chega através dos degelos, tá certo? De aí que surge a água de mananciais, mas da montanha. A Mendoza foi fundada em 1561 por um senhor chamado Pedro del Castillo, que era da corrente colonizadora de Chile. Lembrem que Chile sempre desempenhou um papel muito importante em Mendoza, tanto como imigração como na parte de colonização. O nome de Mendoza, segundo dizem, é originário de duas palavras bascas. A palavra Mendi e a palavra Otza, que significa montanha fria. Mendoza. Montanha fria que efetivamente tem tudo a ver, ou seja, está perto dos Andes, rodeada de clima frio. Está bem? Aqui nós temos a Cordilheira dos Andes, que na realidade é o grande e imensurável fonte de vida através das águas de degelo que alimentam rios e represas. Ou seja, Mendoza provavelmente seria um verdadeiro deserto, apesar de ter terras cultiváveis e terras, mas ao redor de Mendoza quase que uma bacia, tá vendo? Onde tem terras muito férteis, muito boas. Luján, são terras argilo-arenosas muito boas, com pedra também na sua composição, mas que não tem água. Então a água era importantíssimo, e os Andes foi a fonte de alimentação dessa região, que graças aos Andes. Mas como fazer para trazer essa água dos Andes? Não é uma questão tão simples. O rio Mendoza é o rio que é o principal rio que traz as suas águas às melhores regiões, a região de Luján de Cuyo. A essas regiões, o rio Mendoza alimenta. Agora, quando houve antes da criação de Mendoza, estavam os Incas em 1480, antes de 1500, e os Incas foram os grandes mestres em irrigação. Os Incas foram os grandes mestres, porque lembrem uma coisa: irrigar, você não tem bomba, você tem de aproveitar a água e levar essa água através de canais, através de derivações, por gravidade, que esse era o grande segredo que os Incas dominavam muito bem e que depois transmitiram aos Huarpes. O Huarpes era uma tribo que habitava em Mendoza na época da colonização, entre os quais tinha o cacique Guaymallén, que era um mestre na irrigação. E foram eles os que começaram praticamente a utilizar. E foram eles, por exemplo, os que descobriram que era necessário utilizar um eixo de sudoeste a noroeste, porque nesse eixo tinha um caimento de 2,2%, que permitia, que era o mínimo caimento, que permitia que a água circulasse. A menos disso, a água não circula. Então eles tinham de aproveitar esses desníveis para irrigar a maior quantidade de terra, que esse foi o grande desafio. Os Andes estão ali, a água está ali, a água desce pelo rio, mas e que fazemos? Como fazemos para levar essa água distribuída? E isso é o grande mérito destes senhores naquela época, e depois de todas as autoridades que seguiram,
que tiveram um selo muito grande na proteção da água e na distribuição equitativa, distribuição justa da água, para que não houvesse gente beneficiada em excesso com água e não houvesse gente que carecesse de água. E essa água precisava ser para uso doméstico e para uso agrícola, ou seja, para irrigar e também para beber, porque a pessoa não tinha de onde beber. Então, os incas primeiro, os huarpes depois, e depois tudo que veio atrás. Ou seja, quando vieram os colonizadores, também entenderam de que era necessário ampliar a área de irrigação para você permitir o crescimento da agricultura, o crescimento ordenado e justo das terras que eles conquistavam. Precisavam fazer isso, tá bem? Então, vocês podem ver aí à direita, à esquerda, perdão, o rio mais marrom na época de verão, que descongela e a neve e ele desce com muita velocidade e arrasta areia, etc., e fica mais marrom. E à direita, um rio que nós conhecemos como Rio Branco, que é o rio, e que na época de inverno a água desce mais cristalina porque desce mais devagar, porque há menos de gelo e surge mais das vertentes, tá bem? Então, esses são as grandes canais enormes. Claro que além do Rio Mendoza, há para a região do norte, há uma região mais, também há mais rios, tá bem? Esses rios han ido aos poucos sendo represados para fazer reserva de água. Então, ultimamente, nos últimos 30 anos, se fez um dique potrerillo, que se chama, que está acima da montanha, porque esses diques precisam depois distribuir através de canais com gravidade até as maiores terras possíveis. Mas só que serve estes diques, que é importante, nos momentos em que neva menos, ou seja, são acúmulos, são reservas de água, porque Mendoza vive disso. Em invernos fracos de pouca neve, há risco, indícios e possibilidade de que falte água. Então aí se fazem racionamento de água, se limita um pouco o uso para uso doméstico, não lavar carro, não ficar fazendo bobagem. Inclusive modificou os hábitos também da irrigação dos vinhedos, porque quando a água é mais limitada, não é possível utilizar os sistemas de irrigação que se utilizavam até essa época, mas nós vamos ver aí, tá bem? Aqui vocês podem ver então o sistema de irrigação que os incas começaram em 1480 e que depois ensinaram os huarpes. Dentre os huarpes estava que você vê os riachos lambendo as pedras, limpando sua água e descendo da montanha. Isso são imagens que eu tenho muito claras. A gente ia de bicicleta, subia de Mendoza, ia até a montanha de bicicleta. Naquela época éramos atletas e a gente tomava banho nesses rios, bebia essa água puríssima. Era uma coisa maravilhosa. E era necessário, se faz ao longo dos anos um grande zanjón. Zanjón é uma zanja, um canal que perto de Mendoza está canalizado, está revestido, que se chama Cacique Guaymallén, que cruza praticamente a cidade de Mendoza, certo? E quando há chuvas, ele vem até em cima, e em determinadas épocas ele vem mais fraquinho. Esse zanjón é o que depois vai descendo e vai espalhando essa água a outras regiões para chegar cada vez mais, atingindo mais regiões, apesar de que as novas regiões com direito de irrigação não tem muito. Na Argentina, em Mendoza, você tem duas possibilidades quando quer comprar uma propriedade: uma com direito à água e outra sem direito à água. Quando você compra com direito à água, na escritura que você compra, você tem um direito a utilizar água para irrigar. Essa água que passa na frente da propriedade e que você precisa aproveitá-la, certo? Mas você não é livre-arbítrio, não é? Você vai lá e pegar quando quer. Não, você tem determinados horários, determinados dias para aproveitar, para irrigar, que isso se faz através de um contrato. Então, as águas que têm direito de água têm um valor muitíssimo maior daquelas que não têm direito à água, porque aquelas que não têm direito à água são muito mais limitadas. De onde tira a água? Do subsolo. Mas tem regiões, eu lembro, nós tínhamos umas terras em o que se chamava de Nova Califórnia, que era realmente um deserto, era uma areia que a gente quando ia lá atolava sempre,
e que não tinha direito de água. Então meu pai, que era um romântico, comprou, não sei, 30, 40 mil hectares, e na realidade aquilo serviu para fazer um belo deserto do Saara. Porque como não tinha direito à água, era muita areia, você fazia poços e meu irmão passou anos tentando fazer poços que funcionassem sempre, eles desmoronavam, entupiam, era uma desgraça. Então, as águas que não têm, as terras que não têm direito à água, têm que fazer poços. Isso custa caro, e isso que é energia e uma série de coisas que, e não sempre há água suficiente e boa para ser utilizada, tá bem? Então, esse milagre da distribuição que você não sabe. Você vai para Mendoza, no centro de Mendoza, e você vê as acequias. As acequias são aquelas zanjas fininhas por onde passa, onde você vê na beira das calçadas em Mendoza. Em algumas, as acequias estão cobertas, claro, para proteger as pessoas, senão alguém poderia cair. Não, não é que vai se afogar, porque são tudo, é tudo muito raso, mas que se pode machucar. Então, em determinados pontos, são cobertas. Não são muito cobertas, porque como tem muita arborização, folhas e tudo isso pode eventualmente criar entupimentos e criar desconforto. Mas essas acequias que você ouve, está sentado na peatonal Sarmiento em Mendoza, no pleno centro, que é uma coisa maravilhosa, tomando um belo vinho branco no verão, embaixo de um plátano, você ouve o som da água passando. E você diz que é romântico, como é lindo, mas atrás disso há um trabalho de engenheiros que não eram engenheiros, eram sábios, e que sabiam calcular como mover essas águas que por gravidade iriam descendo da montanha e se distribuindo sozinha, porque não há nenhuma bomba. Não há bomba para empurrar isso. Entende? Quando desce é porque alguma comporta se abriu e essa água começou a chegar. E uma comporta como essa que les mostro aqui. Vejam, aqui vocês podem ver a figura de uma comporta onde se deriva um canal que está na frente de diversas propriedades, na beira de uma estrada, que está tudo canalizado para perder menos água, certo? Só que ele impermeabiliza, ou seja, ele já não irriga ao redor árvores, etc. Esses canais são muito bem estudados para que não impeça de que alguma árvore que estava ali morra por falta de água. E esses canais, que a água também circula por gravidade, eles têm suas comportas para ser derivados às propriedades. E esse senhor que está ali se chama de Tomero. Tomero é um senhor da prefeitura que ele tem os horários, tem diversos tomeros por bairro, em que eles vão abrindo, liberando água para você. Então você tem que estar esperando essa água e a pessoa encarregada de parar irrigar como deve ser irrigado. Então esse tomero tem uma função de que é distribuir a água nos momentos e nos lugares apropriados e nos prazos e nos tempos absolutamente acordados. Está bem? É assim que funciona. Entende? Então há toda uma organização. E por isso que é um respeito tão grande pela água, por isso que não se joga fora, por isso que a água é um bem maior, um bem divino, porque sem ela Mendoza não existiria, ou existiria de outro jeito, mas essa forma tão natural em que você vê árvores, parques, gramados. Há um parque General San Martín, pertinho da cidade de Mendoza, pertinho, praticamente na região cêntrica, que se llama General San Martín. ¿Por qué? Porque há um monumento, um morro, el Cerro de la Gloria, que se chama, que é um morro onde você sobe por carro, tem poucos metros, terá 150, 200 metros, talvez 300 de altura, não tem mais do que isso, e em cima tem um monumento a San Martín. San Martín, lembrem que foi o Libertador, chamado Libertador, por isso tem muita rua que se chama Avenida Libertador, a que é referência a San Martín, que libertou Chile e Peru. Então, cruzando os Andes a cavalo, como ele fez. Então, esse parque, há um parque na entrada do cerro, tudo irrigado de forma subterrânea, tudo gramado, bonito. Você diz, mas como? Não chove nunca e tem esse gramado. É porque está irrigado. Então, é toda uma obra de engenharia. Essa era a minha intenção de lhes explicar. Quando vão a Mendoza, vejam como por trás de toda essa beleza há um monte de gente trabalhando para cuidar. Por isso que as praças que têm tantas flores são muito cuidadas, porque custa trabalho, não chove. Aqui a gente planta, e eu fico às vezes entristecido quando vou a Garibaldi, por exemplo, que eu voltava de Mendoza com a minha família, e andávamos na rua San Martín, La Valle, em toda aquela cidade, e você tinha um teto de árvore fechado, e apesar de 40 graus
de calor, estava fresquinho embaixo das árvores, chegava a Garibaldi e parecia a cidade sem chapéu, não tinha uma árvore, quando crescia um pouquinho já cortava. Por quê? Porque aqui é excesso de facilidade em árvores, entende? Lá a coisa é bem diferente. Mas vamos em frente. Então, aqui vocês podem ver já essa água chegando na cidade, certo? Essa é uma típica acequia. Eu mostrei aberta, mas em determinado ponto, nos cruzamentos, porque há ponte, por cruzamento, e calçadas mais estreitas e mais ocupadas por gente que precisa receber água aos plátanos. Mas essa aqui está aberta. Vocês podem ver que ela é revestida com pedra do riacho, essa pedra bola. Por quê? Porque o rio que desce vai arredondando, vai limando, vai esculpindo as pedras e deixando-las redondinhas. E com essas pedras que não custam nada, vêm para aqui e fazem a irrigação, a cobertura dessas coisas. O cuidado da água fez com que na Argentina se modificasse os novos parreirais, determinadas regiões onde a água é limitada e o cuidado da água é muito importante, se muda o sistema de irrigação. As parreiras, tradicionalmente na Argentina, eram irrigadas pelo sistema que se chama de inundação. Ou seja, o terreno do vinhedo é aplainado, é nivelado a zero, e se coloca nas plantas, e pela canaleta que tem aqui na planta, você pode ver, entra água, corre por essa canaleta, irriga. Então imagina a quantidade de água que se perde, porque não precisa toda essa água ao pé. Mas o pé, essa água tem que chegar até o último pé, então vai percorrendo, vai perdendo água. Isso são lugares onde há água suficiente, tudo bem. Esse sistema de irrigação foi o que protegeu a Argentina contra a filoxera. Lembra da filoxera, aquele bichinho que quase disseminou os parreirais no fim do século XIX na Europa, e que não chegou aqui? Mas por quê? Porque como o bichinho atacava a raiz da vitis europeia, aqui não podia, porque estava inundado, então o bicho não conseguia se desenvolver. Quando se começa a plantar com um sistema de gotejamento, como está essa foto à direita, vocês podem ver que embaixo do pé, logo em cima do pé, mas aí tem uma mangueira. Essa mangueira percorre toda a fileira, e depois está unida com as outras fileiras para que se distribua água. E em cima do pé há um biquinho onde pinga água. Então, nessa não se perde nada. Ou seja, e aí você regula, eletronicamente você regula se você quer dar um pouquinho de adubo, você não quer dar adubo, quantos mililitros de água você quer dar. Entende? Então, praticamente não perda de água. Esse sistema de gotejamento, vocês sabem, surge em Israel, onde há muita falta de água. Então, onde há falta de água, vamos economizar, não vamos fazer bobagem, tá certo? Isso fez com que aparecesse a possibilidade da filoxera. Então, ali começa a se plantar na Argentina através da muda enxertada. Ou seja, a muda de Cabernet Sauvignon enxertada sobre uma vitis americana, que a filoxera não ataca a raiz, entende? Então, aí se elimina o problema e o risco de ter qualquer tipo de problema, tá bem? Mendoza tem uma cultura água e uma cultura árvore. Existem 3 árvores mendocinos, de que todo mendocino, quando vê se sente em casa. Um deles, que é o primeiro, é o plátano. E o plátano, porque o plátano é uma árvore centenária, de folha perene, ou seja, ele perde as folhas, e uma árvore que cresce muito alto, é muito grosso e dura anos e anos e anos. O plátano é a árvore que está no meio da cidade, rodeando a cidade de Mendoza. Ele tem alguma coisa que é meio chata, que a folha incomoda, ele larga um pouquinho de pó quando tem a floração, ou seja, tudo isso cria um pouco de problema, mas enfim, essa árvore é uma árvore mendocina, em que você não pode mexer com essa árvore. Se você por acaso arranca um plátano em Mendoza, é provável que você vai preso se for pego. Por quê? Porque uma árvore demora anos em crescer, anos em desenvolver, e não vai ser nenhum irresponsável que vai chegar lá porque o fio, porque me incomoda, porque o telhado, que você vai poder fazer uma poda assassina ou você vai poder arrancar uma árvore. Então, plátano, você vê em Mendoza, quando você anda em Mendoza, você vê plátanos e plátanos e plátanos. E você vê, como vê aí na fotografia do meio, onde os ônibus e os carros andam, é um teto.
é um túnel de sombra, porque Mendoza é uma cidade, por ser clima desértico, faz muito frio no inverno e muito calor no verão. Muito calor no verão. Em janeiro, você sair às 2 da tarde na rua em Mendoza em verão, é você praticamente ir direto para o suicídio, porque é um calor incrível. Por isso que em Mendoza tem a instituição sexta. A sexta, que é a obrigatoriedade de você trabalhar de 8 a meio-dia e das 16 a 20. De meio-dia às 16, descanso. Se almoça, se bebe um bom vinho, se dá uma cesteada, se deita, porque se você sai às 2 da tarde para trabalhar, provavelmente você não chega ao trabalho, você chega derretido, desidratado. Então, você faz isso. Então, o comércio fecha religiosamente. Você às 2 da tarde aqui no Brasil, você qualquer hora vai e compra. Lá não. Às 2 da tarde você não encontra ninguém, mas nem a polícia na rua, porque aquilo é uma verdadeira estufa. Então essas árvores são fundamentais. Para quê? Para dar um pouquinho de frescor, para proteger um pouco a massa encefálica dos mendocinos e dos visitantes. Então se cuida demais. Você vai poder ver, para poder ver, um plátano meio inclinado que está começando a se inclinar com um calço de ferro que a prefeitura coloca para mantê-lo de pé. Agora, houve retirada obrigatória de algumas árvores recentemente porque fizeram canaletas, acequias de cimento e cimentaram um pouco o pé. Então as árvores começam a secar, não recebe agua. Isso foi um escândalo e tiveram de cortar algumas árvores, mas isso por obras mal feitas. Por isso que as acequias, todas elas têm, ao redor da árvore, tem todo como um quadradinho onde a água chega. Não tem cimento ali, tem cimento nos outros lugares, mas na frente do pé não tem, para proteger a árvore, tá bem? O plátano é uma árvore que a gente, eu escrevo aqui, longevo, porque dura muito tempo, generoso, porque dá sombra, refresca estradas e cidadãos. E isso é verdade, nas estradas tem muito plátano, também muito álamo. O segundo árvore, que a gente adora também, é o álamo. O álamo é aquele esguio que é bem alto, que parece um ciprés, mas não é. É uma árvore também muito bonita. Vejam as 3 estações da árvore, em plena produção de folhas, verde à esquerda, no outono nas folhas amarelas, que fica uma paisagem maravilhosa. Por isso que eu gosto muito de ir ao primavera ou outono para Mendoza, porque outono é essa maravilha de tons diferentes que você fica embabacado. E na primavera, porque você sente o cheiro dos novos frutos e das novas vegetações. E depois você o álamo pelado. O álamo se corta, se faz muito reflorestamento de álamo e se corta uma madeira muito macia para fazer embalagens de tipo de caixotes de madeira, que são, porque é barato, uma árvore que cresce muito rápido, mas não é uma árvore, não é uma madeira nobre, tá? Não é uma madeira, mas a gente adora. Aqui coloco esguio porque é elegante, multicolorido, delimita as estradas e protege dos ventos. Por quê? Porque o álamo é utilizado também como barreira de vento nos parreirais. Se coloca álamo para que o vento não venha me atrapalhar. Então se coloca não tão próximo, porque não dê muita sombra, mas para isso se é utilizado muito o álamo. Por último, o sauce chorón, que se conhece como salgueiro, certo? O sauce chorón é uma árvore divina também. Está geralmente próximo da água, ele limpa a água, ele se alimenta da água, tem uma figura que parece que estivesse chorando. E apesar de chorón, eu coloquei, é valente porque nos dá o bime e aspirina, porque o salgueiro, o ácido salicílico, sai retirado desta planta, certo? Então ele, além de ser uma árvore bonita, ele nos dá o bime, com o bime antigamente em algumas regiões, que se amarrava a parreira com bime de sauce, se cortava os galhos recentes e se utilizava para isso. E aspirina, que é um remédio universal. Então, por isso que nós, mendocinos, ou adoptivos como mendocinos, adoramos essas árvores e temos muitas saudades de quando chegamos a Mendoza poder estar ali.
Vamos agora a falar sobre Mendoza Vitivinícola. Também a Mendoza Vitivinícola, que ela, infelizmente, em 1861, dia 20 de março, às 20 horas e 36 minutos, veio um terremoto devastador. Derrubou toda Mendoza. Para que você tenha uma ideia, naquela época, 1861, vou fazer quase 200 anos, 260 anos, Mendoza tinha nada mais que 11.500 habitantes. 11.500, dos quais 4.247 morreram. Ou seja, mais de um terço da população morreu. Então foi um drama. Foi um drama. Dizem os historiadores de que foi a maior catástrofe do século XIX. Não houve uma catástrofe igual. Teve uma magnitude, perdão, de 7.2, de 7 na escala Richter. Isso significa um movimento incrível. Derrubou tudo. Tá certo? Isso ensinou aos mendocinos de que eles estavam em falhas geográficas, sabem? Região de montanha é perigoso. Mendoza tem movimentos sísmicos. Graças a Deus nunca mais se repetiu isso, mas sempre tem seguidamente. Você está em Mendoza e senta a lâmpada, se mexe um pouquinho e você fica e todo mundo faz silêncio. Mas claro, o que aconteceu a partir de aí, apesar de ser muito incipiente ainda, se trouxe da Europa os sistemas de construção que eram antissísmicos. Então, na Argentina, em Mendoza, hoje não se pode construir nada, absolutamente, que não seja antissísmico, ou seja, com construção específica de ferro e de alicerces, etc., para ele aguentar o movimento, não cair, em especial os edifícios. Então, a partir desse momento, Mendoza muda um pouco o seu jeito. Agora vou mostrar duas etapas históricas para que vejam um pouco a evolução de Mendoza. Tá bem? Acontece que sim, primeiro importante que em 1863, vejam que em 61 Mendoza estava destruída. Em 63 começa a ser reconstruída. Seguindo os princípios, como falei, europeus destinados a cuidar os efeitos de um possível temor. Então se muda o sistema de construção. Vamos tomar cuidado. Está bem? O que acontece? A depressão europeia, as persecuções políticas e a busca de novos horizontes estimulam nesse momento, a partir da segunda metade do século XIX, 1860, 70 e 80, há uma depressão enorme na Europa, há persecução política, certo? E as pessoas começam a buscar, certo? Buscam descobrir a América, ou seja, América, aquela canção italiana que fala América, América, é porque eles queriam vir a novos horizontes, procurar novas oportunidades. Então, muita gente da Europa, parece que 4 milhões, ou mais, 40 milhões de europeus saíram da Europa e foram a diversos países, e a Argentina foi um deles. Tava. Imagina Mendoza. Mendoza, 10, 15 anos depois do terremoto, com pouca população, e começa a se interessar por esse imigrante, e começa a chegar muito. Agora, esse imigrante, o que acontecia? Ficava em Buenos Aires, porque zona portuária, ficava ali, procurava um emprego e ficava por ali. Então, Mendoza, que estava interessado em recebê-los, que cria uma comissão mendocina de promoção à imigração. Veja que interessante. Ou seja, Mendoza disse, não, para aí, temos que trazer gente, senão aqui sozinho não vamos fazer nada. O nosso crescimento populacional natural não vai levar nada. Entre 1880 e 1930, nesses 50 anos, chegam uma enorme quantidade, não sei quanto, mas provavelmente perto de 1 milhão de pessoas, muito italiano, espanhol e francês. Três origens, 3 países, três cidadãos, ou três nacionalidades que aportam, trazem muito conhecimento, sobretudo na parte da agricultura e também na vitivinicultura. Tá? Então, há outro elemento, como em todas as regiões, que há momentos de crescimento, fatores importantes. Começa a ter a rede ferroviária entre Buenos Aires e Mendoza, ou seja, as mercadorias vêm e voltam com mais rapidez. Então, começa a haver uma maior possibilidade de comércio. Isso estimula as pessoas a criarem indústrias
e empresas para participar desse negócio. Além disso, se amplia a rede de irrigação, porque nessa época chega um engenheiro chamado Cipoletti, da Itália, que foi contratado para fazer um sistema, estudar um sistema de expansão do sistema de irrigação. Tanto assim que existe um dique chamado Cipoletti. E foi ele, um gênio disso, que começa a criar canais e subcanais, e canaletas, e zanjones, e sequia, para ir a maiores áreas, para que maior gente tenha possibilidade, acesso à água e possa plantar, senão não adianta. Se não trazer um italiano, um espanhol, um francês, e dizer não tem água, vai fazer o quê? Então essas pessoas vêm com muito interesse e começa a haver uma reconstrução muito rápida de Mendoza. Muito rápida. O que acontece? Alguns nomes importantes que chegaram naquela época, vejam bem, alguns de vocês, para vocês não é tão familiar, mas Jerônimo Gargantini e Juan Giol criaram a Sociedade da Colina de Oro em 1896, chegam em 80, já estão criados, que depois se transformou em Giol. Giol foi a maior cantina argentina, enorme, tinha uma pileta de cimento, creio que de 4 milhões de litros, pileta de cimento em forma de tonel, que infelizmente em 1954 é estatizado. O governo decide transformá-la em uma cantina estatal. E para quê? Com o objetivo, depois nós vamos ver um pouco na cronologia, Perón faz isso para comandar um pouco, de disciplinar o mercado, para fazer com que compre vinho quando tem excedente ou venda vinho quando há falta, tá bem? Chega Nicolás Catena, é o patriarca dos Catena, o avô do Nicolás Catena, porque Nicolás tem Domingo, e Domingo é o pai do Nicolás, este Catena Zapata, maravilhoso, que nós vamos falar ao final sobre ele e sobre seu vinho. Chega 1898, você vê, Giolio, Gargantini chegaram em 96, Catena em 98, López, da bodega López, Chateauneuf e Chateau Montchanon, chega também em 1800, chegou de Espanha. Alguns chegam de Itália, Catena de Itália, López Rivas de Espanha, Balbino Arizo e Leôncio Arizo. Balbino Arizo chega para uma rama dos Arizo, porque esse aqui chega de Itália, e o Leôncio Arizo, que é da Luigi Bosca, chega de Espanha. São duas famílias Arizo que chegam de locais diferentes, chega em 1883. Era uma família muito rica, e criam em 1887 já a Bodega Arizo, que é uma bodega na qual eu tive o privilégio de trabalhar 3 anos, na década de 70, fim de 90, fim de 60 e início de 70, com Dom Raul de la Mota, que foi um dos melhores enólogos que eu conheci. Tive o privilégio de trabalhar numa cantina que estava no centro de Mendoza, mas que essa família Arizo não foi bem administrada entre eles, todo o contrário de Leôncio Arizo, que os filhos, os netos estão todos muito unidos e fazendo um trabalho maravilhoso. Aquela família, aquela rama dos Arizos, praticamente por problemas entre herdeiros, foi muito mal administradas e foi entregue em 1970 para um grupo que absorveu todas as cantinas, depois quebrou, que é uma história à parte de Mendoza, porque foi uma história, uma época negra de Mendoza, porque este senhor fez de tudo, comprou quase tudo, depois quebrou e deixou tudo. Enfim, foi uma crise incrível. Mas infelizmente essa bodega que chega com Balbino Arizo não está até hoje como deveria. Leôncio Arizo chega logo depois, chega de Espanha, em 1901, com a família Bosca, cria a cantina Luigi Bosca, que até hoje existe. Então vejam como essa é um caso de uma sucessão, de uma continuidade bem sucedida. Valentim Bianchi chega em 1910, Valentim Bianchi, dos vinhos Bianchi de São Rafael, e vai direto para São Rafael e cria todo um império, como até hoje está, e também família muito unida entre eles, entendendo, todo mundo feliz e todo mundo crescendo e andando bem. Está bem? Agora, a evolução da vitivinicultura. Em 1895 tinha 15.000 hectares e 400 cantinas. Em 1910, portanto, 15 anos depois, já tinha 1.000 cantinas. Vejam como explode. ¿Por quê? Com toda essa leva de imigrantes que vem com dinheiro. Não são imigrantes que vêm pelados, não. São gente que vem a investir, que vem a novos negócios, tá bem?
A grande imigração influenciou no tipo de vinho e no foco. O que aconteceu naquela época e que permaneceu até poucas décadas atrás, infelizmente na Argentina, surgiram vinhos imitações. Nos rótulos dizia vinho Bordeaux, Bordeaux, o vinho Borgonha, o Chablis, o Xerez, o Porto. Existia um vinho chamado, eu acho que até agora na Argentina, chamado o Porto, que é um vinho licoroso de tinto que é vinho do Porto. E aqui se chamava o Porto. Xerez, que seria do Xerez da fronteira da Espanha, e na Argentina também se fazia, e se utilizavam esses nomes. Por quê? Porque eles efetivamente queriam valorizar suas terras. Então, Borgonha e Jerez e todos aqueles nomes tradicionais das regiões onde eles vinham, eles se utilizavam para valorizar o produto, mas eram vinhos com muitíssimo pouco controle, era muita produtividade e não grande qualidade. Em 1930, uma grande depressão criou uma crise sem precedentes e há um excesso enorme de produção e começa a queda de consumo. A queda de consumo começa já em 1930, aí se cria uma junta reguladora de vinhos, ou seja, o governo entrando no negócio, que seria o Estado participando. O que fazia essa junta reguladora? Comprava vinhos ruins e comprava vinhedos para cortar, para equilibrar. Tinha muita produção, então o governo que fazia, disfarçado de uma junta reguladora, comprava vinho, mandava destilar e comprava vinhedos e erradicava, depois vendia as terras. Tá bem? Assim, entre 37 e 38, Mendoza perde 18 mil hectares. Hoje tem 150 e poucas mil. Perdeu 18 mil e passa a ter as 83 mil que tinha décadas atrás. Ou seja, tinha crescido 20 mil hectares e eles arrancaram 20 mil hectares para regular. Então isso foi todo, até 1940 praticamente, a situação foi muito delicada, foi muito complicada para essas épocas. E aqui eu les mostro alguns exemplos. Veja, Viejo Tomba, Borgonha. Era um tipo de vinho, não tinha variedade, não tinha nada. Borgonha era mais ligeirinho. O Bordeaux era um pouco mais encorpado. O Bianchi Chablis, até hoje tem. Por quê? E não era feito com Chardonnay. Era mais Chablis, Chablis branco, Chablis. Entende? Esse era um pouco o espírito da comercialização, com muito pouco empenho em criar variedades, criar mercados com muito mais atrativo. E provavelmente isso provoca a queda de consumo. Ou seja, o vinho começa a ficar repetitivo, velho, sem renovações. Então isso é natural que o consumidor caia fora e vai cuidar de outras coisas. Tá bem? Chegamos a 42, melhora o mercado, melhora a qualidade, se cortam vinhedos de criolla, que elas estão me avisando aqui que eu tenho 2 minutos. Então, de aqui a pouquinho eu vou cortar e depois imediatamente retornamos, porque agora que termina esta lâmina, eu vou começar a falar das vinícolas, de como se criaram. Que interessante. Eu não quero falar sobre os vinhos em si, que vocês já conhecem, e em pouco vou ajudar, mas é importante entender como essas famílias e como alguns imigrantes brasileiros recentes também estão participando. Ou seja, a imigração não parou em Mendoza até hoje, tá bem? Então quero les contar essas histórias. Vamos a ver rapidamente esta lâmina na volta. Então vamos parar 1 minuto só. Tomem uma aguinha, eu vou tomar um golinho de vinho, depois les mostro que vinho é esse, tá bem? E eu volto já, tá bem? Já volto.